Começou a bater na porta, gritando quase com uma voz de choro, dizendo que aquilo estava chegando perto dele, e acabou desesperando todo mundo. Meu irmão foi buscar a chave no vaso de planta, mas infelizmente não estava lá. Estava no quintal de casa em uma noite um pouco estranha e fria, não dava para ver a lua ou estrelas, pois estava muito nublado. Mesmo assim, ainda estava uma noite agradável. Junto comigo, estava o meu irmão e todos os meus primos que moravam no quintal. Todos tinham mais ou menos a mesma idade, com a diferença do mais velho para o mais novo de aproximadamente 3 anos. A luz do quintal não estava funcionando, então a única claridade que tínhamos era das casas que ficavam em volta, e com isso, ficava um pouco assustador, mas ao mesmo tempo era bom para brincar e até mesmo contar histórias. Enquanto conversávamos, começamos a falar sobre assuntos sobrenaturais, e logo de cara, um dos meus primos falou que isso era tudo bobagem, que não existia, e coisas do tipo. Ele não tinha tanto contato com a gente, então não vivenciou tantas coisas como a maioria de nós, mas nessa noite, ficamos determinados a mostrar que ele pelo menos tem medo. Nesse quintal, tinha um quartinho que meu avô guardava algumas ferramentas. Ele era um pouco espaçoso, mas muito escuro. Quando ele queria trabalhar lá, puxava uma extensão de dentro da casa dele, e ligava alguma gambiarra que ele fez para acender uma luz. Meu irmão, meu primo que sempre estava junto com a gente nas aventuras, e também eu, tivemos a ideia de começar a inventar uma história desse tal quartinho de ferramentas. Falamos que meu avô não ficava lá de noite, porque tinha um espírito lá dentro que só aparecia depois de certa hora. Inventamos características assustadoras, fizemos o máximo para aterrorizar o tal primo. Não estava parecendo que tinha dado muito certo com ele, porém, com certeza os que estavam em volta e não sabiam que inventamos, ficaram um pouco assustados. Vendo que não estava adiantando muito, meu primo falou que ia mostrar o tal quarto para ele, para ver se adiantava, e foram. De algum jeito, meu primo deixou ele lá dentro sem ele nem perceber, e trancamos a porta por fora com o cadeado. Quando quiséssemos abrir, era só pegar no vaso de plantas na janela do meu avô. De início ele ficou rindo, e falando que não tinha medo, ficou falando que era para a gente abrir, senão iria dormir ali mesmo. Deixamos esse primo trancado durante um bom tempo, e nosso plano era assustar pelo menos um pouco, mas acho que não foi bem como queríamos. Ele estava falando que duvidava alguém ficar ali a mesma quantidade de tempo, e de repente, começou a mudar as frases, de uma hora para outra, passou a dizer que parecia que tinha mais alguém lá dentro. Agora, o que a gente queria, estava acontecendo, mas fiquei me perguntando se a imaginação dele estava trabalhando com a gente. Nós inventamos aquilo, não era para ter ninguém lá. Respondemos dizendo para ele em tom irônico, que não existia o sobrenatural, ele não acreditava, e era para se acalmar. Mas a voz dele não estava normal, ele realmente estava assustado, e repetia dizendo que tinha alguém lá. Meu irmão falou pra gente que estava na hora de abrir, então concordamos. O tal primo que estava trancado, começou a bater na porta, gritando quase com uma voz de choro, dizendo que aquilo estava chegando perto dele, e acabou desesperando todo mundo. Meu irmão foi buscar a chave no vaso de planta, mas infelizmente não estava lá, onde meu avô teria deixado. Enquanto ficamos procurando, o tal primo só continuava batendo na porta, e os outros que estavam apavorados, apressando. Começamos a ouvir ele chorando lá dentro. Nessa altura, até eu estava nervoso para achar logo a chave. Não era possível ele se desesperar tanto se não estivesse acontecendo nada, afinal, até então, ele tinha ficado um bom tempo tranquilo. Enquanto meu irmão procurava nos vasos, eu entrei na casa e olhei nos móveis. Por sorte, achei em cima da geladeira, então peguei e fui correndo até o cadeado. Enquanto eu corria, fiquei gritando para ele se acalmar. As batidas na porta pararam, e então, ouvimos um barulho alto de coisas caindo dentro do quarto. Abri o cadeado apressado, todos estavam apreensivos. Assim que abri a porta, nos deparamos com ele desmaiado no chão. Meu irmão e primos carregaram ele desmaiado de lá para dentro de uma das casas, e como eu estava com o cadeado na mão, fiquei para trancar a porta de novo. No momento em que eu estava fechando, olhei para o fundo do quarto,
e vi o que causou aquele desmaio. Realmente tinha alguém lá dentro com ele. Uma silhueta realmente alta. Passava uma sensação horrível. Sinceramente não sei como ele aguentou ficar tanto tempo ali. Eu mal consegui ver aquilo e já queria sair correndo. Tranquei o cadeado e fui rápido para onde os outros estavam. Quando me juntei a eles, meu primo já estava acordado, e eu perguntei o que ele tinha visto. Ele me disse que não viu nada, mas de repente começou a ouvir uma respiração pesada vindo do fundo do quarto, e depois de um tempo, começou a se aproximar. Como ele não estava vendo ninguém, mas estava ouvindo, foi mais desesperador ainda. Falei para o meu irmão e para o primo que sempre está junto com a gente, que eu havia visto o que era, disse o que vi, e ficamos nos perguntando como isso foi acontecer. A gente tinha inventado tudo para assustar ele. Ficamos pensativos, e depois de algum tempo, todos se recolheram. Minha casa era nos fundos do quintal, e passava do lado desse quarto de ferramentas para chegar até lá, e de agora até uns bons dias para frente, toda vez que eu passava de noite, ficava bem atento tentando ouvir algo lá dentro. E o pior é que quando eu parava para prestar atenção, realmente ouvia tal respiração bem baixinho.